Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma devocional. E eu queria compartilhar alguns versículos com vocês que se encontram em Atos capítulo 6, versículos do 7 ao 10. Vou ler. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eu queria que a gente focasse nesse último versículo que fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que vos falava. Estevão, ele foi alguém que se destacou muito na igreja primitiva, na igreja do começo. E algo que me chamou a atenção nesses versículos é que esse pessoal que se levantou contra ele em disputa, eles não foram tocados pelos sinais e prodígios que Estevão realizou. Eles foram tocados pela palavra, ou seja, eles não puderam resistir à palavra de sabedoria que foi levada através de Estevão. E algo que eu queria trazer para a gente hoje é a respeito dessa palavra irresistível. Dessa palavra que não precisa de apetrechos, não precisa de malabarismo, não precisa de um fundo musical para que eu possa sentir. A palavra de Deus por si só fazendo efeito. Eu vejo que a gente precisa, às vezes, voltar para o início, voltar para o evangelho simples, para a gente entender quem é Jesus e entender o que é a palavra. E quando a gente vive dessa forma, confiando somente na palavra e não nos nossos sentimentos, a gente tem uma nova visão, porque eu não vou duvidar se uma palavra é de Deus ou não, por eu não ter sentido. Eu não posso dizer, eu não senti aquela palavra de Deus, eu não fui tocada por aquela palavra. Mas se eu vou na palavra e a palavra de Deus diz que é aquilo mesmo que eu preciso fazer, que é aquilo que eu preciso viver, eu não preciso sentir aquilo. Eu preciso apenas seguir isso, viver, praticar. E por si só essa palavra ela vai fazendo efeito na minha vida, porque eu creio, porque eu tenho fé que é aquilo que eu preciso viver. E então eu queria que a gente trouxesse isso na nossa mente sobre essa palavra irresistível, que é a palavra de Deus por si, sem nada mais, a palavra de Deus na íntegra. Quando eu li esses versículos, que eles não puderam resistir à palavra que vos falava, eu lembrei de um versículo que eu gosto muito, que fala a respeito de quando alguns discípulos encontraram Jesus após a ressurreição, e eles andaram um bom tempo com ele sem saber que era Jesus. E Jesus falou a respeito das escrituras para eles. E eles falam algo muito interessante. Está lá em Lucas 24:32. Diz assim: Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Os discípulos, eles não sabiam que era Jesus ali, mas eles sentiram algo. Ou seja, algo mudou no coração deles, o coração deles começou a queimar. E eu vejo que a palavra irresistível é dessa forma. Quando algo vem de Deus, não tem como não ter mudança. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, então aquilo que ela foi mandada para fazer, ela vai ser feita, ela vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu vejo que quando a gente vive essa palavra, baseado mesmo na palavra de Deus e não naquilo que eu sinto, a gente tem uma nova visão das coisas. Então algo que eu queria trazer para a gente é isso, para que a gente viva essa palavra irresistível, para que a gente conheça o que a palavra de Deus diz, que a gente viva isso na prática. O sentir é algo a mais. Quando a gente vive o culto racional, quando a gente entende o que a palavra de Deus diz e só depois a gente sente e entende que isso vem do Senhor, quando a gente é transformado pela palavra, as coisas mudam, porque você não espera sentir, você vive isso porque a palavra de Deus está dizendo e você vai seguir aquilo. Isso é a fé. Então eu espero muito que a gente viva todos os dias essa palavra irresistível e que a gente leve essa palavra irresistível para as outras pessoas, sem nada, só a palavra de Deus mesmo. Eu não preciso levar nada meu, eu não preciso ter medo de que saia algo meu quando eu estou usando a palavra, porque é a palavra de Deus.
Então é isso, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Deus abençoe.